Pedro, o apóstolo do Senhor, aconselha: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nos últimos dias, toda a humanidade tem assistido cenas terríveis de vulcões em erupção, vulcões cuspindo fogo e provocando devastação e morte. No programa de hoje vamos pensar um pouquinho no fato de que a Bíblia diz que um dia tudo que há nesse planeta também será consumido pelo fogo. Mas fique tranquilo, você sabe, aqui a esperança está sempre em pauta. O Deus Criador vai desfazer para refazer ainda melhor. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia no Ar Além dos Fatos. Já quero iniciar fazendo um convite para você. Um convite muito sincero, muito verdadeiro, que muitas vezes a gente repete aqui na TV Novo Tempo. É um convite para você participar conosco em um culto, em um ato de adoração em nossa igreja. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso convite é para que você visite uma das nossas igrejas, para que você venha com sua família adorar a Deus juntamente conosco. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só você entrar aí nesse site, encontromaigreja.com.br. Você vai ser informado quanto à igreja adventista que está mais próxima de sua casa. Os nossos cultos, normalmente, eles acontecem nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Outro dia eu vi o testemunho de um senhor que, por 5 vezes, ele passou em frente a uma igreja adventista, pensou em entrar, mas resistiu, vacilou, desistiu. Só que outra vez ele foi lá, entrou, participou do culto, começou a estudar a Bíblia e, pela graça do Senhor, sua vida tem sido abençoada, tem sido transformada. Porque é assim mesmo, quando a gente busca Deus de todo o coração, nós o encontramos. E o que há de mais precioso na vida é esse encontro com o Senhor. Por isso que eu convido você para ir à igreja. Não porque a igreja seja um fim em si mesma, mas a igreja é um meio. O propósito é de nos levar para Deus. Vá à nossa igreja, leve sua família. Eu tenho certeza que você será recebido com muito carinho. Abraços, como sempre. Vou começar aqui com o Hermano Costa de Moura e sua família. Eles são de Guaraíba, na Paraíba. Deus lhe abençoe muito, hermano, você e toda a sua casa. Um abraço também para Assunta Scandiucci Simone. Ela é de Santos, litoral de São Paulo. Deus lhe abençoe, amiga. Muito obrigado, viu? Pela sua audiência, pelo seu carinho para conosco. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem na sua vida. Abraços também para a Rita Tonini, de Vitória, no Espírito Santo, para a Graça dos Santos de Jequié, na Bahia, também para Neuci Moraes, de Florianópolis, em Santa Catarina, e para Lúcia Chesca, de Japurá, no Paraná. E você, onde quer que você esteja, pelo Brasil e pelo mundo, muito obrigado porque você escolhe agora estar aqui no Canal da Esperança, na TV Novo Tempo. E a gente convida você para interagir sempre conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, e eu aproveito e abraço todos os amigos que pelo Face estão agora nos assistindo. Que as bênçãos do Pai do Céu se multipliquem na vida de todos vocês. Convido você a interagir também através do nosso Instagram e outra ótima opção é o nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá para que você possa rever os nossos programas quantas vezes você desejar, além de compartilhá-los também com seus amigos. E um presente muito especial que a gente tem apresentado aqui ultimamente, que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esta aqui, sem dúvida, é uma bênção de Deus na sua vida.
Eu tenho certeza que ao receber esse material e estudá-lo, você vai aprender muitas coisas lindas de Deus. Por exemplo, um dos estudos, são 15 estudos, um deles diz assim, Paulo e o anticristo. Você sabe que a Bíblia fala a respeito do anticristo? Será que o anticristo já veio, é uma profecia realizada, cumprida, que está no passado? Ou quem sabe o anticristo esteja atuando em nossos dias? Ou será que o anticristo ainda vai aparecer no futuro? O que a Bíblia diz a respeito? Você tem conhecimento do verdadeiro ensino bíblico a respeito desse tema do anticristo? Este é um dos 15 temas que nós temos nesse DVD aqui, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Peça que a gente lhe manda é um presente. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, como você vê aí na sua tela, ou então, se preferir pedir por telefone, nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Importante que você ligue em horário comercial. Ou então você manda a mensagem para a gente através do WhatsApp. Número 12 98100 1615. Nossa equipe da Escola Bíblica vai anotar seus dados e a gente vai lhe enviar pelo correio, não vai lhe custar um centavo. Milhares de pessoas já pediram, já receberam, estão assistindo ao DVD. E se você já pediu ou não recebeu ainda, tenha paciência, logo, logo vai chegar aí no endereço que você nos forneceu. Presente da Novo Tempo para você. E essa questão aí dos vulcões, né? No Havaí, na Guatemala, são cenas fortes, a natureza em fúria. Confira a matéria. Morar ao redor de uma bomba relógio. Essa é a sensação de quem vive perto de um vulcão em atividade. Quando a natureza se manifesta, ela mostra quem manda. Uma mistura de gases tóxicos e rochas derretidas que se espalham a mais de 100 km por hora. Sobreviver a tudo isso é praticamente um milagre. Na última semana, o vulcão explodiu e devastou o povoado de El Rodeo, no interior da Guatemala. Até o fechamento desta matéria, cerca de 110 pessoas morreram e mais de 1.700.000 foram afetadas. Logo após a explosão do Del Fuego na Guatemala, no Havaí, a população já achava que o pior já tinha passado com o Kilauea. Mas eles estavam enganados. Em erupção tecnicamente desde 1983, o vulcão não oferecia um risco iminente e passou a se tornar uma atração da ilha. Mas quando falam que com fogo não se brinca, mais uma população não levou a sério e ao menos 117 residências foram engolidas pela lava e pelo material magmático expelido pelo Kilauea. Muitos moradores se acostumaram a viver ao lado desse inimigo adormecido que morava logo ao lado. Por isso, muitos relutaram em deixar seus bens e perceber o quão grave era a situação. Agora estão enterrados dentro de suas casas, trabalhos e de suas apegadas rotinas. Muito forte tudo isso, né? Estas cenas da lava descendo, escorregando ladeira abaixo e devastando, destruindo, consumindo tudo que encontra pela frente, são realmente cenas assim bem chocantes, né? Produzindo um calor mortal. Vendo essas cenas, eu penso na profecia bíblica, especialmente nas palavras do apóstolo Pedro. Mas antes da gente abrir o livro sagrado, vamos orar juntos pedindo a direção do Senhor. Pai querido, seja louvado o teu nome. Peço-te, Senhor, por tua graça, que tu nos orientes agora, Senhor, para que tua palavra possa produzir os frutos a que se propõe. Que tua palavra nos aproxime de ti, esclareça o nosso caminho e nos dê ânimo para viver. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos então já abrir a palavra. Segunda epístola, escrita por Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Eu pensei de nós lermos os versos 7 e 10. Está escrito assim: Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. No verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tremendo, não é? Pedro, um dia haverá julgamento, haverá punição. E no verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é a mesma ideia de o dia do juízo. Virá, entretanto, diz Pedro. Se você estudar direitinho aqui esse capítulo, vai entender que Pedro, ao se referir à segunda vinda de Cristo a essa terra, ele diz que muitas pessoas se levantariam como escarnecedores, iriam zombar e dizer que bobagem, Jesus não vem nunca mais a este mundo. É besteira ficar com essa expectativa de uma segunda vinda de Cristo a essa terra, isso tudo é bobagem, parem com isso. Pedro diz que esses escarnecedores viriam, mas apesar do escárnio deles, e apesar de muitos considerarem que de fato a vinda do Senhor estaria muito demorada, o processo estaria assim muito lento, muito moroso, apesar de tudo isso, Pedro diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Como que dizendo, olha, isso é incontestável, isso é inegável, a profecia vai se cumprir, o Senhor virá, e virá, ele diz, como ladrão. Essa mesma expressão foi usada pelo próprio Jesus, também por João, por Paulo, a ideia de que Cristo vem de surpresa, de forma inesperada. Isso tem a ver com a imprevisibilidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que o Senhor virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão com estrepitoso estrondo. Eu entendo que aqui ele está se referindo ao ruído das chamas, e os elementos se desfarão abrasados, ou seja, queimados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo assim, olha, tudo o que há nesse mundo, tudo que os nossos olhos veem, sejam obras criadas por Deus ou feitas pelo próprio homem, tudo está condenado ao fogo, tudo está condenado à destruição, é só uma questão de tempo. Tudo vai derreter e vai virar cinzas. Quem criou todas as coisas, quem fez, ele quando quer pode desfazer. Mas lembre-se disso, aquele que fez, desfaz e refaz quando ele quer. Deus vai destruir tudo para reconstruir e certamente, ou sem dúvida alguma, o que ele vai fazer será muito melhor. Eu pensando nessas cenas aí, me lembrei, a primeira vez que visitei os Estados Unidos foi no ano 2000, há 18 anos. E, na verdade, eu fui para uma reunião mundial da igreja no Canadá e aproveitei para passar nos Estados Unidos e conhecer um pouco lá daquele país. Um dia eu estava em Nova York com alguns amigos e a minha esposa e nós fomos visitar as Torres Gêmeas, lá o World Trade Center. Aquelas torres que já não existem mais, né? Aquelas torres que foram derrubadas nos atentados terroristas. Eu me lembro que fiquei meio em dúvida se eu iria subir ou não, porque tinha que pagar, né? E a gente estava com pouco dinheiro. Mas eu pensei assim, não sei quando a gente volta aqui de novo, vamos subir. E aí eu e minha esposa subimos também. E a vista que nós tínhamos lá, de fato, era uma vista magnífica. Eu havia estudado um pouco de inglês aqui no Brasil e estava ansioso para praticar o meu inglês. Não sei se você já passou por uma situação dessa, né? Estuda um pouquinho aqui, quando tem a oportunidade de estar num outro país que fala a língua que você estudou, você fica ansioso para conversar com as pessoas. E eu estava tentando praticar o meu inglês muito fraquinho. E quando estava lá em cima, contemplando aquela vista maravilhosa de Nova York, eu vi um senhor que estava assim num canto, com um senhor alto, branco, com um chapéu. Eu pensei, talvez seja um australiano, um mexicano, e eu resolvi me aproximar. E quando o cumprimentei, ele me cumprimentou também assim com simpatia e nós começamos a conversar. Perguntou de onde eu disse que era do Brasil. Ele, na verdade, era texano, lá do estado do Texas, nos Estados Unidos. E aí fomos tendo ali uma conversa. Para ser gentil com ele, eu disse, olha, eu estou encantado.
tudo aqui nesse país é muito bonito, essa visão inclusive é extraordinária. E eu nunca me esqueço quando ele disse assim, isto é a América. Só que ele falou de um jeito assim meio, eu achei meio arrogante, sabe? Tipo assim, olha, isso aqui é o melhor que há no mundo, você aproveite já que você está aqui. As palavras dele inclusive me fizeram lembrar do rei Nabucodonosor. Lembra lá no livro de Daniel, capítulo 4, a Bíblia diz que um dia o rei Nabucodonosor da Babilônia, olhando toda a beleza da cidade que ele havia construído, ele disse assim, esta é a Babilônia, a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder, e tudo isso é para a glória, ele disse, da minha majestade. Nabucodonosor estava cheio de si, não é? Quando o americano disse assim, isto é América, a primeira coisa que me veio à mente foi essa ideia. Mas, apesar dele ter, no meu entendimento, demonstrado uma certa arrogância, eu não tenho uma ideia negativa dos americanos de forma alguma. Até porque depois eu tive a oportunidade de voltar lá e morar lá, e nosso relacionamento com os americanos não foi grande, até porque eu cuidava de uma igreja de irmãos brasileiros, africanos, portugueses. O relacionamento com os americanos era muito pouco, mas sempre muito positivo. Um pessoal muito assim, solidário, muito simpático, muito bom. Eu tenho uma imagem muito boa dos americanos. Mas o fato é que naquele dia aquela frase me pareceu assim muito arrogante. Um ano depois, 11 de setembro de 2001, quando as torres foram atingidas pelos aviões nos atentados terroristas e aqueles prédios derreteram, ruíram e se tornaram montões de escombros, de entulho, ou quando tudo aquilo estava acontecendo, eu me lembrava do americano que no alto do prédio me disse, isto é América. E eu pensei, olha aí, isto é América. Um dia, toda a América vai se tornar um montão de ruínas, mas também a Alemanha, o Japão, a Austrália, o Brasil, todos os países do mundo, em todos os continentes, todas as cidades, de acordo com a Bíblia, todos os lugares da terra serão consumidos pelo fogo, o fogo de Deus que descerá dos céus. Você se lembra de um relato bíblico sobre duas cidades do mundo antigo, cidades ímpias que também foram consumidas pelo fogo? Eu estou me referindo às cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que antes de Deus destruir estas cidades, 2 anjos do Senhor foram enviados à cidade de Sodoma. Porque lá em Sodoma existia um servo do Senhor que era fiel ao Senhor. Sabe quem é? Eu estou me referindo a Ló, o sobrinho de Abraão. Procure na sua Bíblia Gênesis capítulo 18. A Bíblia diz que antes de Deus enviar os anjos a Sodoma a fim de destruir as cidades por causa da impiedade que existia ali, conversando com Abraão, o amigo de Deus, o tio de Ló, Deus disse do seu plano, da sua intenção de destruir as cidades. E como Abraão sabia que Ló vivia em Sodoma, Abraão disse assim para Deus, mas Senhor, o Senhor destruiria o justo junto com o ímpio? O Senhor é tão justo e tão fiel, o Senhor faria isso? Se porventura, disse Abraão, se existirem 50 justos lá em Sodoma, ainda assim o Senhor destrói a cidade? E Deus disse, não, Abraão, por amor aos 50 justos, eu não destruiria. E Abraão disse assim, Senhor, mas se forem 50 menos 5? E Deus disse, não, Abraão, se existirem lá 45 justos, eu não destruo a cidade. E Abraão disse, Senhor, eu não quero lhe incomodar, mas se existirem lá 40, o Senhor destrói? Também não. Senhor, e se forem 30? Também não. E Abraão disse, Senhor, desculpa, eu sei que estou importunando, mas e se existirem lá 20 justos, ainda assim o Senhor destrói a cidade? E Deus disse, não. Se existirem 10, o Senhor destrói? Deus disse, não. Por amor aos 10 eu não destruo. No coração de Abraão havia a expectativa de que Ló, com seus familiares, somassem mais que 10 pessoas. E assim Deus não destruiria a cidade, assim o seu sobrinho e seus familiares seriam poupados. E a Bíblia diz que 2 anjos foram enviados a Sodoma. Quando chegaram à cidade, foram recepcionados por Ló. Foram hospedar-se na casa de Ló. E durante a noite, você conhece o relato? Sabe o que aconteceu? Que coisa tremenda. A Bíblia diz que homens cercaram a casa de Ló, onde estavam os 2 anjos.
homens jovens e homens velhos. E eles disseram assim para Ló: onde estão os 2 estrangeiros, os 2 homens que essa noite entraram aí na sua casa? Traze-os fora para que nós os conheçamos. Quando a gente lê assim, a princípio, parece que eles só queriam ter um conhecimento ali, conversar com aqueles homens, nada disso. Tanto é que uma outra versão diz assim: traze-os fora para que nós abusemos deles. Esse verbo conhecer aí, no original, no hebraico, é no sentido de relação íntima, relação sexual. A homossexualidade estava espalhada por toda a cidade de Sodoma, por toda a cidade de Gomorra. Essa foi uma das razões. Claro que existiam outros motivos, mas esse foi um dos motivos, porque Deus destruiu aquelas cidades. E aí diz a Bíblia que Ló saiu e disse assim: senhores, por favor, não façam isso. Eu tenho aqui, Ló disse, 2 moças, 2 filhas virgens. Façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Porque a essa altura, é claro, Ló já havia percebido que não eram homens comuns, eram anjos de Deus. Ló ficou apavorado ao imaginar o que poderia acontecer se aqueles habitantes de Sodoma tentassem algo contra os anjos do Senhor. Mas a Bíblia diz que os homens disseram assim: não, Senhor, nós não queremos suas filhas, nós queremos estes homens que estão aí. E você é um estrangeiro vivendo entre nós e agora quer ser juiz aqui, pois nós vamos fazer com você pior do que nós faríamos com esses homens. E aí diz a Bíblia que quando eles se arremessaram contra Ló, os anjos trouxeram Ló de volta para dentro de casa, fecharam a porta e eles ergueram as mãos e todos aqueles homens que estavam em volta da casa ficaram completamente cegos. Então, os anjos do Senhor disseram a Ló assim: tem mais alguém da sua família que você precisa salvar, porque esta cidade, este lugar será destruído por Deus. E olha só o que diz a Bíblia. Eu vou ler inclusive o texto aqui para você. Estou indo a Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 19, verso 14. Olha só o que está escrito: então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ló saiu, chamou os genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: olha, Deus vai destruir esse lugar, venham rápido, nós precisamos nos salvar. Mas o texto diz que os genros acharam que Ló estava gracejando com eles, estava brincando com eles. Eles disseram: você está de brincadeira com a gente? Que história é essa? Essas cidades são fortes, elas são seguras, são prósperas, são cidades ricas, eram consideradas cidades grandes para aquela época, tudo funcionava bem ali. E eles disseram: como você acha que vai cair fogo, vai destruir tudo isso? Não tem sentido. E que Deus é esse? Que história é essa de que haverá essa intervenção? Ou quem sabe alguém tenha dito assim: ora, se seu Deus é um Deus de amor, como que ele vai destruir tudo isso aqui? Isso não vai acontecer. Infelizmente, eles não creram. E a Bíblia diz que então os anjos de Deus, pela misericórdia do Senhor, pegaram Ló, a esposa e as filhas pelas mãos e levaram para fora da cidade. E agora eu leio o verso 17, que está escrito assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ei, Ló, vá, não olhe para trás, siga, não pare, foge, disse o anjo, para o monte, para que você viva. Eu quero agora pensar no monte, no sentido simbólico, no sentido espiritual. Eu quero pensar que o monte é Cristo. Jesus é a rocha da nossa salvação, é para Ele que a gente deve fugir. Devemos nos apegar firmemente à sua palavra. Siga para o monte, faça do monte a sua direção, o seu destino. Estabeleça no monte a sua morada, a sua casa. Porque eu lhe digo, com base na palavra do Senhor, o vale será destruído e todos os que permanecerem nele serão atingidos. É por isso que Pedro diz, e eu volto agora à segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 11 e 12, com os quais comecei o programa. É por isso que Pedro diz: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas,
ou seja, considerando que Deus vai destruir tudo isso, ele diz assim: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, considerando que vocês sabem que haverá essa intervenção grandiosa de Deus, que tudo será desfeito para ser refeito. Ei, considerando que vocês sabem de tudo isso, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, vocês devem se consagrar ao Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Mantenha viva a esperança, não duvide, confie. E eu termino com o verso 13 dizendo assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O Deus eterno, nosso maravilhoso Criador, aquele que tudo fez, Ele vai desfazer, mas creia para refazer. E se você crê na palavra do Senhor, se você subir para o monte e fizer no monte, na rocha dos séculos, em Jesus Cristo, a sua morada, a sua casa, quando cair fogo no vale, você não terá o que temer, porque você estará seguro nas mãos de Deus. Confie no Senhor. Nós, filhos de Deus, não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos guiou no passado, como Deus no passado cuidou dos seus filhinhos. Deus nos abençoe, que o Espírito Santo alimente sempre essa nossa confiança e nossa esperança, que nosso coração se volte para Deus hoje, na certeza de que nosso futuro está nas suas santas mãos. Por isso, a gente não precisa temer nada. Vamos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por tua palavra, que nos mostra a destruição iminente, a destruição inevitável, mas essa é melhor, muito melhor. Ajuda-nos a crermos em Ti, Senhor, que é a nossa salvação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você. Mantenha viva no seu coração a bendita esperança. Lembrando sempre do que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço, tchau.